E, Uau. e como foi a ordenança sua para apóstolo? Como é que aconteceu? O chamado. Eita. Foi do pastor, vamos chegar na apóstolo agora, né? Bom, interessante que eu sinto essa coisa do chamado desde muito cedo, né? Mesmo lá na igreja presbiteriana, já todo mundo dizia: você é um pastor, você é um pastor, você é um pastor. Onde eu ia, tinha gente me falando isso. Ah, até que depois de processo, treinamento e envolvimento com a igreja, fui ordenado em 92. Não sei se tinha, acho que você não tinha nascido ainda, Não, eu né? já tinha nascido já. Já? Ah, Já, então. já. Tinha 2 anos. Então você não tá tão jovem assim. Tu tem 32 já? 33, 33. 33, rapaz. Não parece. Tem mais velho, né? Ah, todo mundo sabe que eles falam que eu sou mais Ah, é? velho. Ficando falando que eu tenho 50. Uau. Você tem 33, carinha de 32,5. É por isso que eu não pago eles. É por isso que eu não pago eles. Ah, é isso aí. Tem que elogiar mais, né? É. Pois é. Então, em 92 eu sou ordenado a pastor. Tem todo esse processo até 98, onde eu assumo a igreja, né? Verbo da vida, a gente passa a ser verbo vivo. A história do verbo vivo começa ali em 98 para 99, história das células, tudo mais. E a igreja experimentou, a partir dali, um crescimento muito rápido, né? E, na verdade, assim, Luiz estava comigo, alguns outros irmãos estavam chegando, que a gente via, né, realmente um chamado, mas eu tinha, assim, uma N desafios, não só com relação à igreja, mas também com relação à parte teológica, à parte de ensino. Então, uma igreja nova, a gente estava assim, correndo atrás para preparar tudo. Então, uma hora eu preparava uma coisa, depois corria atrás do evangelismo, depois trabalhava na questão da comunhão, depois trabalhava Nossa, era muita coisa. ministério infantil e outras coisas iam acontecendo. E além disso, eu sempre mantive relacionamento com outros pastores, irmãos que acabaram amigos, né, caminhando junto com a gente. Eu tive o privilégio, digamos assim, de participar do início de algumas igrejas que se tornaram grandes igrejas, né, com milhares de pessoas hoje. É, mas tive o privilégio de caminhar com alguns irmãos que colaram com a gente naquela época. Olha, eu quero andar com você e tal. E eu falava: tá bom, vamos tentando. Eu estou aqui envolvido com 1 milhão de coisas, mas também venha e veja e vamos junto e tal. Então comecei a ter relacionamento com vários outros irmãos e pastores, né, não dos nossos, mas de fora, amigos, irmãos, que até hoje, né, a gente tem um grupo chamado RAMES, Rede Ministerial Apostólica Siloé, né? Já foi muito grande, a gente diminuiu, ficamos assim com amigos de aliança. Hoje tem um grupo pequeno, mas muito aliançado. E aí, a partir de um certo momento, depois de alguns anos à frente da igreja, onde eu ia, eles falavam: você tem um ministério apostólico, tem um ministério apostólico. E assim, eu nunca me preocupei com isso, nem em ser pastor, nem em ser apóstolo, nem em ser qualquer outra coisa, porque de fato eu julgo que títulos não são importantes. O importante é o que nós somos. E o que nós somos, o importante é que correspondamos fielmente. Eu não preciso ser chamado de absoluto. Eu, inclusive, gosto de ser chamado de João, né? Mas em 2006, a gente começou a participar de algumas conferências que alguns irmãos estavam fazendo no Brasil. Esses irmãos foi um grupo de pastores, apóstolos, profetas e tal. Eles se uniram, né, e chamaram esse grupo de CAB, Conselho Apostólico Brasileiro. E eles fizeram várias reuniões. Eu me lembro que teve reunião em São Paulo, reunião no Sul, reunião em Brasília, reunião em vários locais da nação, onde eles queriam reunir líderes nacionais à época, isso foi 2006, porque sentiam um soprar do Espírito para a unidade, um soprar do Espírito para reconhecer os 5 ministérios, né, que a gente já tinha esse entendimento desde muito tempo, né, antes, de que a igreja deve ser edificada por 5 ministérios que o Senhor concedeu à Verdade. igreja: o apóstolo, o profeta, o pastor, evangelista, o mestre. São 5 aspectos do ministério de Jesus. Jesus é quem concede esses ministérios, ele tem todos os ministérios. Jesus é o apóstolo por excelência, o profeta por excelência, o pastor por excelência, o evangelista, o mestre por excelência. Mas ele concede essas funções para a edificação da igreja. E, na minha visão, quem tem uma função apostólica deve trabalhar na igreja, para que a igreja seja apostólica, não uma pessoa, mas a igreja. Quem tem um ministério profético ou ofício profético deve trabalhar para que a igreja seja profética. Assim, o evangelista, o pastor, o mestre, né? O pastor vai trabalhar para que a igreja seja uma igreja pastoral, uma igreja que apacente uns aos outros. O mestre para ser uma igreja fundamentada nas verdades básicas da palavra e tudo mais.
Mas aí em 2006, indo para essa reunião lá em Brasília, alguns irmãos, e essa reunião foi lá na igreja do Bispo Rodovalho, Sara Nossa Terra, uma igreja grande que tem lá em Brasília, a conferência era lá. Nessa reunião, nessa conferência, alguns irmãos se juntaram lá e eles decidiram reconhecer algumas pessoas que tinham chamado apostólico. E a gente estava lá com um grupo de pastores, eu, mais, né, Luiz, acho que o Fábio estava, outros irmãos também, que já estavam caminhando como pastores ali à época com a gente. Então fomos para lá. E lá eles vieram falar comigo, olha, João, nós te conhecemos, né, alguns irmãos aqui de São Paulo que já me conheciam, outros de outros lugares, nós te conhecemos e nós gostaríamos de, num dado momento, numa reunião que nós vamos ter na sexta-feira, era um congresso durante a semana e até o sábado. Então, na semana, no final de semana, nós vamos ter uma reunião especial na sexta-feira. E após essa palavra, a palavra ia ser da Valnice Milhomes, que estava à frente de uma denominação também, está até hoje. E eles falaram, nós gostaríamos de orar por você e por mais alguns irmãos, reconhecendo esses irmãos como um chamado apostólico e tal. E eu pensei, falei, ok, o que eu sou, né? Tá tudo bem com isso. E eu me lembro que tinha 2 irmãos aqui que foram aqui de São Paulo reconhecidos. Foi eu e o pastor, o apóstolo Lamartine Pozella. Eu sei quem. Então, ele está à frente da igreja Palavra Viva, né? Que a gente tinha até mais contato naquela época, né? Hoje nem tanto, mas um querido irmão também. E também tinha alguém de Manaus e tinha um outro irmão da Lagoinha. Então, foram 9 pessoas que eles, por conhecer e por ter referências e por entender os aspectos de chamado ministerial e tudo mais, gostaríamos de, naquela conferência, reconhecê-los, reconhecer esse grupo como pessoas, né, que têm um chamado apostólico. Ok. E depois, então, teve lá o culto, uma palavra, teve um momento de oração e de reconhecimento. Eu nem falei para a igreja na época, mas a coisa vaza, né? Falou, olha, teve um reconhecimento apostólico lá, e de lá para cá foi assim, não, então você é um apóstolo e tal. Eu falei, sim, eu sou, mas isso não é importante, né? Eu sei quem sou, eu sei como Deus me chamou, eu sei de fato, tenho um encargo por aquilo que eu devo fazer na igreja, mas prefiro ser chamado de João, né? Mas, digamos assim, o reconhecimento foi lá, né? O chamado vem desde antes do nascimento, desde antes da fundação do mundo, mas teve um reconhecimento naquele momento, naquela circunstância. E de fato eu sinto esse encargo de edificação, né? O apóstolo tem mais a ver com fundamento, tem mais a ver com visão e tal. Eu sinto esse encargo de trabalhar naquilo que Deus me chamou para trabalhar na igreja e também, como eu disse, tive o privilégio de ajudar outros irmãos, outros ministérios, né? Que acabam sendo assim parceiros, acabam se conectando a gente por identificação e tal, onde a gente pode se envolver, ajudar, dar direções, enfim. Foi acontecendo a coisa dessa forma. Que legal, meu. Desde Nossa, que 2006 para cá. Foi para participar e voltou como apóstolo. Eu acho que eu já era antes, né? E foi apenas um reconhecimento assim que é importante por um aspecto, por outro não. Eu digo isso porque, infelizmente, essa questão de títulos ficou muito muito ruim no Brasil por alguns aspectos, né? Porque as pessoas, o apóstolo é aquele que é maior que os outros, tem um chamado maior, e de fato não é isso. Na verdade, quando a gente lê o Novo Testamento, os apóstolos são aqueles os piores, os que mais sofrem, os que mais, né? Então, parece que os que estão mais expostos ao escárnio e os apóstolos verdadeiros. Mas aqui é importante a gente fazer talvez dizer como é a minha visão a respeito disso. Em nada eu entendo que os apóstolos atuais são como os apóstolos do Cordeiro. Ou seja, não é que em nada. Claro que tem aspectos semelhantes, mas o que eu quero dizer é que os apóstolos atuais não são os 12 como os 12 apóstolos que viram Jesus, que andaram com Jesus, que tiveram experiências com Jesus. Claro que eles estão, digamos assim, numa classe especial. Mas isso não significa dizer que a igreja não continuou tendo pessoas com um chamado apostólico, com um chamado profético, com um chamado evangelístico. E eu entendo que esses 5 ministérios são iguais e devem ser codependentes, né? devem atuar juntos. A igreja deve ter uma edificação plural. Então,
Eu sei que tem um texto que alguns costumam até utilizar, primeiramente apóstolos, alguns acham que o apóstolo é que vem, mas talvez seja primeiramente que o apóstolo é aquele que coloca o fundamento, né? Estabelece fundamento. Então, se a gente for comparar, né, com um edifício que está sendo construído, talvez o apóstolo seja como um engenheiro, que chega ali na obra e vê fundação, né, e tudo mais. Talvez o evangelista seja aquele que traga os materiais, né? Evangelista junto material, né? Talvez o pastor seja aquele que torna um edifício frio num ambiente agradável, né? O pastor tem sempre essa questão relacionada ao coração. Talvez o profeta seja como um arquiteto, por exemplo, entendendo as coisas, a planta do céu e aplicando, né, na terra, e assim por diante, né? O mestre talvez seja um mestre de obras que coordena bem as coisas para que o edifício fique pronto. Aí você fala, quem é mais importante? Ninguém, todos são importantes. De fato, o mais importante é o dono do edifício, é aquele que desenhou, que fez todas as coisas, que capacitou as pessoas, mas são funções diferentes e todas elas necessárias para que a igreja de fato seja edificada como deve ser edificada. É assim que eu vejo a questão do apóstolo, não como um título maior do que os outros e tal, ao contrário, né? Então, eu falo para as pessoas, eu prefiro ser chamado de João. Eu sei que as pessoas sempre falam, o apóstolo e tal, mas falo, eu sou o João.